presidente Lula declarou mais de 7 milhões de reais em bens nas eleições de 2022, quando era candidato à presidência da República. Agora, em 2026, 4 anos depois, candidato novamente, ele declara os bens em aproximadamente 4,7 milhões de reais, ou seja, uma variação negativa de 2,6 milhões de reais apenas em 4 anos. 2,6 milhões de reais a menos no patrimônio chama a atenção e é justamente isso que a gente vai abordar nesse vídeo. Será que ele vendeu? Será o que aconteceu? Ele gastou tudo ou ele fez um mau investimento? Então, no decorrer desse vídeo, você vai entender os investimentos que o Lula fez lá em 2022 e agora os investimentos de 2026 para ver se faz sentido ou não faz sentido. Todos os dados que você vai acompanhar nesse vídeo são dados públicos declarados pelo próprio presidente da República diretamente lá no site do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. E esse vídeo, pessoal, tem um viés completamente técnico, completamente para o viés de investimento. A gente tem que deixar a parte política de lado, só para você saber. Aqui a gente vai entender os investimentos do Luiz Inácio Lula da Silva. Pessoal, no decorrer desse vídeo aqui eu vou pedir para você fazer um exercício. Sempre que você estiver acompanhando os investimentos em si aqui do Lula e os números, principalmente os números, sempre faça essa pergunta: será que faz sentido ter esse tipo de investimento, 4,7 milhões de reais, investido nesses ativos? Mas lembre-se, ele tem 80 anos de idade. Então muitas pessoas vão assistir o vídeo agora com 20, 30, 40, 50 anos de idade e vai falar assim: nossa, mas esse tipo de investimento aí é muito ruim. Mas lembre-se sempre da idade dele, 80 anos de idade, tá bom? Aqui na tela, o patrimônio caiu 2,6 milhões de reais de 2022 para 2026. E o grande responsável eu coloquei aqui, ó, o VGBL, que é uma previdência privada. Aqui na tela, nesse gráfico, você consegue acompanhar. Lá em 2022, ele tinha aproximadamente 5,57 milhões só nesse VGBL. E agora, em 2026, 3,30 milhões. Em 2022, o número de imóveis, os valores investidos em imóveis era 758 mil reais. Agora, em 2026, caiu para 656 mil reais. Olha só os investimentos aqui em renda fixa, 187 mil reais lá em 2022 e agora subiu, olha só, para 346 mil reais agora em 2026. E aí tem outros bens declarados também em 2022, era 629 mil reais, agora para 2026 caiu para 179 mil reais. Veículos, olha só, lá em 2022 um veículo de 133 mil reais e agora um único veículo, agora em 2026 com valor de 50 mil reais. Agora a gente vai começar a destrinchar quais são esses investimentos para você saber se faz sentido ou não faz sentido. E antes de adentrar especificamente nos investimentos, eu preciso explicar para você o que é o VGBL, o que fez ele perder aproximadamente 2,6 milhões de reais. E eu vou colocar perder entre aspas porque afinal a gente não sabe o que aconteceu. Mas olha só, o VGBL é o Vida Gerador de Benefício Livre. E como é que funciona? Durante toda a sua vida você começa a acumular lá no seu VGBL, você começa a fazer depósitos, ou de forma mensal, ou de forma esporádica, enfim, isso daí vai de cada um. Mas no final da sua vida ali você faz a segunda parte do seu VGBL, que é o que? A distribuição, ou seja, você começa a resgatar aqueles valores que você acumulou durante toda a sua vida para você usufruir da melhor maneira possível. E aqui, com 80 anos de idade, fica muito claro uma coisa: ele não está mais na fase de que acumular patrimônio, e sim na fase de gastar esse patrimônio acumulado no decorrer de toda a sua vida. E aqui está um ponto fundamental para você entender sobre esse VGBL, porque quando a gente entra lá no site do TSE e vai buscar essas informações, só mostra lá que ele tem investido num VGBL, mas a gente não consegue algumas informações básicas para a gente saber se foi um bom investimento ou se foi um mau investimento. Por que eu falo isso? Porque a gente não consegue ver a taxa de carregamento, a gente não consegue ver a taxa de administração, a gente não consegue ver a rentabilidade. Ou seja, se esses três dados a gente não consegue avaliar se foi um bom ou um mau investimento. E aqui eu vou abrir um parêntese, porque o que acontece com as previdências privadas aqui do Brasil? Inclusive, se você quiser um vídeo especificamente só sobre previdência privada, deixa aqui nos comentários que eu vou explicar para você direitinho, tintim por tintim, qual que é a diferença dessas previdências privadas. Mas diga-se de passagem, mais de 91% das previdências privadas aqui do Brasil perdem para os seus índices, ou seja, não ganha do CDI, digamos assim. Se você tivesse colocado o seu dinheiro no Tesouro Selic, você já estaria ganhando, em 91% dos casos, dessas taxas absurdas aí que são cobradas nas previdências privadas,
taxas de carregamento e no final das contas você não consegue ganhar do CDI. Agora voltando para o portfólio de investimentos, como está a carteira em 2026? Olha só, o total declarado, né, de 4.700.000 reais. E olha só, 69% do patrimônio do Lula está em VGBL, ou seja, uma concentração altíssima. A taxa de administração pode ser alta em plano antigo. Por que eu falo isso, pessoal? Porque lá na declaração, inclusive vou deixar aqui para você saber, as previdências privadas que o Luiz Inácio Lula da Silva estava investindo é do Banco do Brasil e do Banco Bradesco, ou seja, dois bancos muito grandes aqui no Brasil. E essas taxas de administração, se foi feita essa previdência muito antigamente, o que acontece? As taxas de administração eram altíssimas, ou seja, pode ser o caso dele. Infelizmente a gente não consegue saber se foi esse caso ou não, mas é bem provável que seja. Para você ter uma ideia desses valores nominais, entre 2000 a 2010 eram cobrados taxas de administração nessas previdências privadas entre 2 a 3%. Agora vamos trazer isso para a realidade aqui do Lula. Ele tem 3,3 milhões de reais investidos em VGBL. Se for cobrada essa taxa de 2 a 3% nesses VGBLs que ele tem, pessoal, a gente está falando aqui de 60 a 100 mil reais por ano que vai sumir do patrimônio dele. E agora voltando aqui para a tela, olha só, em renda fixa ele tem 346 mil reais investido, ou seja, é conservador e adequado para a idade dele. A maioria dos investimentos dele em renda fixa é em fundo DI, lá do próprio Banco do Brasil. Agora a novidade para 2026 foi ele ter investido 50 mil reais em um fundo imobiliário. Tá aqui na tela, é o FI TVRI 11, ele investiu 50 mil reais. Isso daqui, pessoal, gera uma renda mensal isenta de imposto de renda, mas corresponde só a 1% do patrimônio do Lula. Pessoal, para quem não sabe o que é um fundo imobiliário, eu vou te explicar de uma maneira muito simples. É um fundo de investimento imobiliário, ou seja, você está adquirindo cotas de alguns imóveis. Pode ser galpão logístico, pode ser lajes corporativas, pode ser shopping centers. E aí, beleza, quando os inquilinos vão lá e pagam o aluguel para aquele proprietário do shopping, no caso você que está adquirindo aquela cota, você recebe o rendimento daquilo dali de forma isenta na sua conta. Do ponto de vista do produto, do investimento em si, faz sentido. Afinal de contas, ele está com 80 anos de idade, então ele precisa o quê? Receber renda passiva e ainda mais isenta de imposto de renda, que é o caso aqui dos fundos imobiliários. Mas agora vamos analisar o valor investido, 50 mil reais, ou seja, corresponde a menos de 1% do patrimônio dele, para um patrimônio de 4,7 milhões de reais. Será que essa parte aqui de fundos imobiliários, para ele receber renda passiva todos os meses, será que não poderia ser um pouco maior? E aí eu vou deixar essa dúvida para você. Eu vou abrir um parêntese para dar a minha opinião a respeito disso daqui. Eu não consigo entender, porque eu fiquei muito curioso com esses dados aqui. De 2022 ele não tinha fundo imobiliário, quase não tinha nada em renda variável. E aí em 2026 ele me aparece com 50 mil reais de fundos imobiliários. Faz ou não faz sentido ter menos de 1% da carteira? Parece mais aqueles presentes. Chegou lá no presidente, chegou lá na época do Natal, não tinha nada para dar para o Lula, foi lá e falou assim, não, pega aqui 50 mil reais aqui em cotas de fundos imobiliários. Parece mais algo desse tipo, ou se não algum assessor foi lá e falou para ele, olha, compra esse fundo imobiliário aqui para você receber rendimentos de forma isenta de imposto de renda. Eu realmente não consegui entender qual que foi a lógica de 2022 para 2026 ter mudado isso na cabeça dele para ele ter investido aí 50 mil reais em fundos imobiliários. Agora voltando aqui para a tela, tem a parte dos imóveis e aqui eu coloquei o valor histórico, declarado pelo valor de compra, o valor real provavelmente muito maior. O que eu quero dizer com isso daqui? Pessoal, ele tem casas, apartamentos e terrenos, todos em construção lá em São Bernardo do Campo e o valor declarado lá no TSE foi de aproximadamente 656 mil reais. Mas aí cá entre nós, quando você declara esses dados lá para o TSE ou para a Receita, sei lá, para qualquer órgão desses, geralmente a pessoa declara com o valor que foi adquirido. Ou seja, tem um imóvel lá, tem uma casa com valor de 94 mil reais. E aí você para e pensa, nossa, mas que casa é essa com valor de 94 mil reais? Bem provavelmente não existe esse valor mais, porque ele foi colocado com o valor que foi adquirido. Com certeza é um valor muito maior do que esses 94 mil reais. O que eu quero dizer com isso daqui? Que hoje 656 mil reais declarados em imóveis, com certeza é um valor muito superior. Agora, mais 1% da carteira que ele tem corresponde a veículos. Lá em 2022, ele tinha 2 veículos que correspondiam a 133 mil reais. De 2022 para 2026, ele vendeu um veículo e ficou com um veículo de aproximadamente 50 mil reais.
um veículo do ano de 2010/2011, ou seja, um veículo de aproximadamente 15 anos de idade, da marca Chevrolet. Agora me diga aí se você ia conseguir ver o Lula lá dirigindo o seu Chevrolet no ano de 2010/2011. Fiquei até curioso para saber que carro é esse. Beleza, agora a gente já entendeu um pouquinho como é que funciona o patrimônio do Luiz Inácio Lula da Silva, agora a gente vai ver os possíveis erros da carteira dele. Aqui na tela eu coloquei 5 erros da carteira do Lula, com os olhos, pessoal, de investidor, não de político. Vou deixar isso aqui muito claro para você. Porque olha só, o primeiro erro que eu coloquei aqui foi hiperconcentração em VGBL. 69% do patrimônio em um único produto, zero diversificação real. O que eu quero dizer com isso daqui? Pessoal, vamos imaginar se esse VGBL ele tem uma taxa de administração alta, se a rentabilidade dele for muito baixa, ele está com 70% do patrimônio apenas investido em VGBL. Então pode ser que não faça tanto sentido assim. Ou seja, poderia ter diversificado melhor o seu patrimônio no decorrer da sua vida e com certeza poderia até ter uma parte em VGBL, não tem problema nenhum, mas 70% com uma taxa de administração bem provável que seja muito alta, às vezes não faz tanto sentido assim. Por isso que a hiperconcentração ou a concentração demais em determinados ativos não faz o sentido para você que é investidor, porque o melhor dos mundos para todos os investidores, e aqui pode ser o presidente ou pode ser qualquer tipo de pessoa, é a diversificação. Apenas a diversificação vai salvar você, porque às vezes uma taxa muito alta aqui vai corroer todo o seu patrimônio. Então a diversificação de determinadas classes de ativos é muito melhor. O segundo erro que eu coloquei aqui foram os imóveis subavaliados no papel. Foi aquilo que eu coloquei lá para você, declarados pelo valor histórico. A foto patrimonial está distorcida. Bruno, o que é isso? É aquilo que eu informei para vocês anteriormente. O valor declarado lá no TSE é bem provável que sejam os valores de aquisição daqueles imóveis. Eu volto a dizer aqui, um imóvel, uma casa lá em São Bernardo do Campo por R$94 mil, uma casa do presidente Lula, é bem provável que não seja esse valor, mas sim o valor que ele adquiriu, lançou lá no site do TSE e aí com certeza esse valor já foi atualizado e com certeza é um valor bem superior. Agora vamos aqui para o terceiro erro. Quase zero em renda variável. O fundo imobiliário de 50 mil representa menos de 2% da carteira total de investimento aqui do Lula. Pessoal, eu volto a dizer aqui, ele pode ter fundos imobiliários? Com certeza, faz total sentido para ele, mas de uma maneira diversificada, 50 mil reais investidos de forma aleatória lá nesse fundo imobiliário, acaba que fica ali meio perdido, não faz tanto sentido assim. Então, a carteira diversificada é o melhor caminho. E aqui eu vou deixar uma indagação para você ficar pensando aí. Uma pessoa que defende publicamente o Brasil, que defende publicamente as empresas brasileiras, que está diretamente ligada à nossa economia, não poderia ter uma exposição maior em renda variável? Não poderia ter uma exposição em algumas empresas do Brasil? Bom, na minha opinião, sim, deveria ter exposição nessas empresas, poderia ter exposição maior em renda variável justamente para diversificar o seu patrimônio e aí sim entender mais ou menos como é que funciona o jogo da renda variável dos investimentos em si. Quarto erro que está aqui na tela é nenhum tesouro direto. Olha só, pessoal, para mais de 80 anos, com 80 anos igualitar, Tesouro Renda Mais ou IPCA Mais seriam ideais para a renda previsível. Pessoal, aqui eu vou fazer a mesma indagação porque é uma renda fixa. O Tesouro Nacional, o Tesouro Direto é uma renda fixa e ele vai te pagar acima da inflação. Então, na minha cabeça, faz total sentido uma pessoa com 80 anos ter um título Renda Mais, ter um Tesouro Selic, ter um título indexado à inflação, porque ele vai estar protegendo o seu dinheiro da inflação aqui do Brasil. Então, na minha cabeça, não ter nada de Tesouro Direto é um erro. O quinto erro que eu coloquei aqui é essa empresa parada há 4 anos. Tem a LILS, que é Luiz Inácio Lula da Silva, declarada em R$49 mil em 2022 e 2026. Não teve nenhuma valorização. E aí eu volto a dizer, isso daqui, pessoal, são os dados informados lá no TSE. De fato, a gente não consegue saber se teve valorização ou se não teve valorização ou o que essa empresa faz. Mas está lá, declarado por R$49 mil em 2022 e R$49 mil em 2026. Será que essa empresa não cresceu nada nesses últimos 4 anos? Fica aí outra indagação. Agora eu fiz uma tabela completa do comparativo de 2022 para 2026. Está aqui na tela. Olha só, o VGBL, lá em 2022, R$5,5 milhões investidos
e agora em 2026 3,3 milhões, ou seja, uma queda aí de 2,2 milhões de reais em apenas 4 anos. Os imóveis e terrenos, R$ 758 mil reais investidos lá em 2022, 656 mil agora em 2026, uma queda de 102 mil reais. Renda fixa e fundos, R$ 187 mil reais investidos lá em 2022 e 346 mil reais agora em 2026. Teve uma subida muito boa aí, ó, de 158 mil reais. O presidente Lula está investindo em CDB, naqueles fundos DI lá do Banco do Brasil e do Banco Bradesco também. Os fundos imobiliários, ele não tinha nada lá em 2022 e agora em 2026, 50 mil reais. Estou até curioso para saber, né, se vai ter outra declaração dessa para os próximos anos, para saber o que ele fez com esse fundo imobiliário aqui. Esse aqui é um investimento novo. Vamos acompanhar. Veículos, olha só, lá em 2022 tinha 133 mil reais investidos em veículos e agora em 2026 teve 50 mil reais, uma queda aí de 83 mil reais. É apenas um veículo agora em 2026. Na conta poupança, tinha R$ 23.400 em 2022 e R$ 57.186 agora em 2026, uma subida aí de R$ 33 mil reais na conta, né, vinculada ou conta corrente ou conta poupança. Outros bens ou direitos, R$ 629 mil reais lá em 2022 e agora em 2026, R$ 179 mil reais, ou seja, R$ 449 mil reais a menos de outros bens ou direitos que ele declarou. Tá bom? E a cotas aqui da empresa lá do Luiz Inácio Lula da Silva permaneceu nos R$ 49 mil reais em 2022 e R$ 49 mil reais agora em 2026. Não teve nenhuma mudança. Pessoal, qual que é a lição que a gente pode tirar dessa carteira de investimento aqui do Lula? Que uma carteira mal diversificada, mal aplicada, pode sim te fazer perder dinheiro no decorrer do tempo. Isso que a gente viu agora, né? De 2022 tinha lá 7,7 milhões, agora em 2026 4,7 milhões, uma queda de 2,6 milhões de reais. Será que isso tudo ele foi sacando lá do VGBL dele ou será que teve outras perdas que a gente não consegue mensurar aqui? Mas qual que é a lição disso daqui tudo? Diversifique o seu patrimônio, tenha títulos do Tesouro Direto, tenha fundos imobiliários, tenha ações, tenha investimento no exterior, tenha lá o seu fundo de renda fixa, tenha fundos DI, tenha imóveis, tenha carro, mas diversifique o seu patrimônio. Eu volto a dizer aqui do VGBL, se você tem alguma previdência privada e se você não sabe qual que é a taxa de carregamento dela, qual que é a rentabilidade dela e qual que é a taxa de administração que você está pagando, pessoal, você tem que agora sentar sua bunda aí na carteira, tem que sentar sua bunda na cadeirinha aí e avaliar todos esses dados, porque pode ser que aconteça a mesma coisa que aconteceu aqui com o Lula. Tá perdendo dinheiro e nem tá sabendo. Bom, eu vou chegando ao final desse vídeo. Foi um vídeo bem diferente dos demais que eu sempre faço aqui no canal. Por quê? Porque eu trouxe uma carteira de investimento de uma pessoa pública, do presidente da República, que está sendo candidato à reeleição agora em 2026. Foi um vídeo diferente, mas que dava para a gente aprender muitas coisas, né? Sobre concentração, sobre hiperconcentração, sobre o portfólio mesmo de investimento, se faz sentido ou se não faz sentido, se ele acertou, se ele errou. Enfim, aqui cada um sabe, né, mais ou menos onde o calo aperta. Será que você quer chegar com 80 anos de idade com o portfólio atual do Luiz Inácio Lula da Silva? Às vezes para você pode fazer sentido, mas na minha opinião não faz tanto sentido assim essa concentração. No caso aqui deveria ter mais diversificação, mas é apenas a minha opinião, tá bom? Eu espero de verdade que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, poxa, deixa um like aqui, deixa uma curtida, deixa um comentário ou se não encaminha esse vídeo para alguém, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais!